As cigarras da Unicamp, sempre presentes. A gente não consegue se livrar delas. Nossa, como você tá longe de mim, né? Nossa, parece que tá muito longe. E hoje eu trouxe novamente a Lia aqui como convidada, não para falar da carreira acadêmica dela, se você ainda não viu esse vídeo que ela comenta pra gente sobre ter se formado em História, em Estudos Literários, ter feito mestrado e estar no doutorado, enfim, acesse aqui ó, o cardzinho, que tá muito legal o vídeo com ela. E agora, hoje, ela veio então conversar com a gente para indicar algumas coisas, alguns livros, principalmente por conta de uma temática super importante que tem tudo a ver com o canal dela. Então, por favor, apresente de novo o seu canal e o que você veio aqui indicar pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Então, a Mel já disse, meu nome é Lia Machado e o meu canal é Morena Negra, onde eu falo normalmente sobre história da escravidão e do afrodescendente, e também de representatividade negra, de negritude, de literatura também que tenha, né, ou autores negros ou os personagens negros também nesses livros. E hoje eu vou indicar exatamente alguns livros que são representativos, que trabalham com essa temática da representatividade. Não necessariamente trabalham com a temática da representatividade, mas como eles foram escritos por autores negros, eles têm, né, nos seus personagens negros, e a maioria deles falam ou do problema da escravidão ou de problemas raciais, principalmente nos Estados Unidos, porque os livros que eu selecionei são de autores americanos. Não tem problema nenhum, a gente ama. E eu até comentei com a Mel mesmo que eu tinha selecionado esses autores, principalmente autores americanos, e eu fiquei pensando depois sobre isso, sobre ter selecionado autores americanos e não brasileiros, e lembrei da pesquisa dessa professora da UNB, que é a Regina Eu tô falando coisas de Três Mosqueteiros, né? Dal Castanhe. Essa semana, inclusive, eu vi em trabalho final aqui da faculdade, eu também vi o nome dela sendo citado. E ela fez um levantamento, então, sobre quem são os autores que publicam no Brasil nas maiores editoras do país. E o resultado da pesquisa dela foi, em partes, um pouco chocante. Não é chocante porque a gente já esperava isso, porém é crítico demais, né? É crítico, né? É um resultado crítico, a Mel usou a palavra certa, porque levando em conta, né, o nosso país com 50% de pessoas negras, 50% de pessoas brancas, você espera o quê? Você espera minimamente, né, um equilíbrio na hora de você ter autores publicando, para você poder ter essa população representada na literatura. Não é mesmo? E o resultado foi que 94% dos autores que publicam nas grandes editoras do Brasil são autores brancos. 70%, um pouco mais de 70%, são homens. Então você já vai criando aí a proporção, né? Sobrou só o quê? 30% para mulher, 5% para, não vamos dizer negros, porque são para autores que não sejam brancos, pode ainda ser asiático, né? Eu vi alguma pesquisa, não sei se foi esse trabalho dela, mas eu vi alguma pesquisa que isso tem mudado, tem sim, mas ainda assim é discrepante, sabe? Ainda a gente tem que melhorar muito essa situação para a gente ter uma representatividade literária no Brasil. Sim. E precisa realmente melhorar, porque 5%, gente... Desigualdade muito, muito profunda. É uma desigualdade muito profunda. E dentro desses personagens, então, que esses autores criam, acontece que só 5% dos personagens também são personagens negros, que são protagonistas da história. E quando a história é narrada, né, quando a gente tem um personagem que é narrador ali na história, ele cai para 2% de personagens negros. Você não consegue criar histórias, criar romances que sejam narrados por um personagem negro, basicamente na literatura brasileira, porque 2% sobra 98% para... Jesus Christ, né? Desigualdade, tá aí, né? Os números mesmo mostram, foi legal você ter trazido então esses resultados, porque justamente para mostrar mesmo, para que falar, mas não, tem aquele outro, não, é realmente isso, assim, pesquisa mostra isso. Mais que a gente não esteja falando de qualidade, nem de, né, não que os autores
brancos não tenham crítica, não tratem de temas sim, críticos, não é essa a questão. Não é nem a gente não tá abordando isso, né? O conteúdo nem nada, é só a representatividade mesmo. Porque querendo ou não, é um fator muito importante. Sim. A gente precisa se ver num romance, a gente precisa se ver num filme para poder se sentir parte daquilo, para você realmente estar dentro daquele grupo, não é? E ter a representação de uma pluralidade que é o que está no nosso Brasil, né? Que é o nosso país. Constitui, né? Então foi por isso que eu trouxe esses livros de autores americanos, que por conta desses pequenos números que a gente tem, é muito difícil a gente chegar nesses autores brasileiros. Ainda que a representatividade do mundo afora também seja desigual. Não, a representatividade é desigual. Assim. Nos Estados Unidos também é desigual, mas eles ainda têm um número muito maior de obras publicadas e que chegam, né? Saem de lá e chegam para o Brasil. Que a gente conhece, né? E que foram traduzidas. No caso, todas as que eu peguei são obras traduzidas para o português. Então tem todas essas questões, né, que entram dentro dessas seleções de obras. O primeiro livro é do Frederick Douglass, que foi um ex-escravo com uma participação muito importante no período abolicionista dos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro em 1845, que se chama A Narrativa de Vida de Frederick Douglass. E é um livro parecido com aquele 12 anos... Que susto! Tem um bicho em mim? Tinha, não tem mais não. Saiu. Eu ouvi um barulho. Ele é um ex-escravo que teve uma participação muito importante no período abolicionista dos Estados Unidos. E ele aprendeu a escrever, ele foi autodidata, ele aprendeu a escrever sozinho. E esse livro dele parece muito com esse outro que saiu no Brasil e por causa do filme acabou tendo uma divulgação maior, né? Que é o 12 anos de escravidão. Sim. Que são essas narrativas que falam sobre a vida dos escravos. Normalmente quando eles, né, conseguem a liberdade, eles normalmente iam para o norte. E alguns deles entram em contatos com editores e escrevem esses livros, ou então eles, né, ditam um livro para alguém, para alguma pessoa que soubesse escrever, para poder publicar a história desses ex-escravos. Tanto 12 anos de escravidão quanto do Douglass são narrativas desse período. Assim. São narrativas escravas. O livro do Frederick Douglass é de 1845. E o 12 anos de escravidão é de 1852. Um pouquinho depois. É um pouquinho depois. Só que o Frederick Douglass, ele escreveu o livro dele, realmente, né? Porque ele era autodidata, ele sabia ler, sabia escrever. Legal. Ele conta sobre como ele conseguiu aprender a ler e escrever, toda a batalha dele para conseguir aprender a ler e escrever nessa história. É uma narrativa muito curtinha e rápida e você se envolve com o jeito que ele escreve. Eu acho bem legal e interessante para quem gosta de saber um pouco como que funcionou, né, para o escravo essa realidade de ser escravo. Infelizmente no Brasil a gente não tem narrativas desse tipo. Nos Estados Unidos eles acabaram criando uma espécie de escola, assim, saiu várias histórias que eram de narrativas de escravos. Tinha um público muito interessado nessas narrativas de escravos lá. Uma coisa é que no Brasil a gente tinha muito mais analfabeto, né? Não apenas entre os escravos, mas também entre pessoas brancas. Então eram muitos analfabetos no Brasil. Nos Estados Unidos, por conta da religião, eles tinham a questão de ter que ler a Bíblia, né? Precisar se envolver com a religião. Então você precisava ter um conhecimento para pelo menos ler a Bíblia, ter esse envolvimento. Esse é um dos motivos, né? Não vamos resumir tudo a isso. Mas que é um fator bem frequente, assim, né? Sim, que acabou gerando esse nosso problema com o analfabetismo por um longo período de tempo. Então esse é de não ficção, você trouxe mais de não ficção pra gente? O outro que eu trouxe de não ficção, mas é sobre o Brasil, que é os livros do Alberto da Costa e Silva. Não sei se, né, a Mel já ouviu falar desse autor. Eu acho que não. Ele é um historiador e poeta que trabalha, né, ainda com africanismo no Brasil. E ele escreve muito bem, então eu recomendo muito os livros dele. Um dos livros dele, só que é um calhamaço, assim, tem que ser, né? Ou você compra assim para ler na vida. Na vida ou
ou vai se dedica assim, esse ano eu vou ler o livro do Alberto da Costa e Silva, porque tem mais de 1000 páginas. Nossa, qual que é? Que é a manilha e o libambo, que eram 2 objetos para você manter o negro preso durante a época da escravidão. Então um era o do pescoço e aquelas argolas do pulso, que mantinha, então, né, você levava para a escravidão, ou você levava de um lugar para o outro dentro do Brasil. E ele trabalha então com a história da África e do Brasil, falando aí como que era. Ele tem outros livros que ele fala só da África, mas nesse, no caso, ele fala da África com a sua relação no Brasil, com os escravos vindo para o Brasil. E ele também até ganhou alguns prêmios por conta desse livro, reconhecido internacionalmente. É uma obra muito interessante. É uma obra de não ficção, é uma obra de história, mas ele escreve muito bem, por conta dele ser poeta, eu acho. Ele é um daqueles livros que você gosta de ler assim por causa da que própria... bom, porque isso é interessante. Muitas vezes livros de história são muito maçantes e quem não é da história não consegue ler, né? Sim, é por isso que eu pensei no Alberto da Costa e Silva, porque a primeira vez que eu li ele foi no primeiro ano da graduação. Em história. E já gostou. E eu lembro de falar, nossa, essa pessoa escreve muito bem, sabe? Você pega o livro e observa isso, né? Porque tinha outros que, logicamente, né? Você estava lendo e pensando, por que estou fazendo isso na minha vida? Não era o caso do Alberto da Costa e Silva. Então esse é o outro de não ficção que eu selecionei para vocês. E aí os outros voltam para os Estados Unidos, que é o Amada, da Toni Morrison. Eu quero muito ler Toni Morrison. Eu queria ler O Olho Mais Azul. Eu queria ler Amada porque eu vi no Yale e o Olho Mais Azul tá esgotado. Alô, Companhia das Letras, por favor, republica esse livro. Só que ler em inglês esse livro é muito difícil por conta da linguagem, né? Então, o Amada é o que tá na minha lista, assim, no topo. Que legal. E apesar do começo ser um pouco mais truncado, assim, o jeito que ela constrói a narrativa, eu já digo assim, até as 70 páginas pode ser um pouco mais complicado de você ter esse esforço de querer ler. Depois a narrativa ela te instiga e vai ficando muito mais fluente para você chegar até o fim do livro. E tem muito a ver também com esse esfacelamento que ela quer mostrar da pessoa, né, ex-escrava ali no pós-abolição dos Estados Unidos. Então ela tá assim, esse começo do livro também tem a ver com essa dificuldade dos personagens conseguirem se colocar no mundo. E aí também tem né, toda essa questão do misticismo, da religião pro negro, pro afrodescendente, que vai abordando ali em cima dessa personagem que é a Amada, né, que é uma das filhas da personagem principal. Então, se você consegue passar das 70 páginas, você acaba se envolvendo, você quer saber o que vai acontecer ali, na onde vai chegar aquela história. Eu achei muito legal. E tem todo esse lado, né, de construir esse esfacelamento do personagem negro, da pessoa negra pós-abolição dos Estados Unidos. O outro livro é um que a Mel me indicou, que eu achei maravilhoso. Já indiquei muito pra vocês aqui também. Então, ó, outra pessoa indicando, gente. O Kindred realmente vale muito a pena ler. Eu acho que se tiver um que você pode começar é o Kindred, porque ele tem uma narrativa muito boa, né? Uma narrativa que você se envolve com facilidade. E ele discute muitas coisas também. Eu acho que é aquele livro que, o que eu ia falar, você chega no fim do livro, se alguém aqui já leu, deixa aqui nos comentários qual foi a sua percepção do protagonista branco no fim do livro. Porque eu acho que uma das coisas que o livro tá falando pra gente é como é difícil você, como pessoa negra, e no caso, né, vivendo ali no meio da escravidão, lidar com a raiva e o envolvimento com os seus donos ou com a pessoa branca. Não precisa ser sua dona, no caso, mesmo que não esteja envolvida com a escravidão, mas se tiver numa posição de superioridade, essa dificuldade de você se envolver
com essa pessoa, você tem um afeto por essa pessoa, só que você está sendo violentada por essa pessoa. Ainda mais no caso do livro, que você tem uma protagonista que ela viaja no tempo, então ela é uma mulher negra da década de 70 nos Estados Unidos e ela volta para o começo do século XIX. E é muito difícil isso, porque ela tem outra cultura, ela tem outra cabeça, né? Ainda mais no segundo... Totalmente contra, né, a escravidão, ela não aceita a escravidão, não, é a mulher da segunda onda, na segunda geração da feminismo, sabe? Então é uma questão muito delicada, porque ela tem outra cabeça, ela tem outra cultura totalmente, assim, o que é legal é que mesmo ela, né, quando ela fica muito tempo lá como ela viaja no tempo, tem alguns períodos que ela fica muito tempo lá, ela acaba se envolvendo com aquela escravidão, né? E ela acaba se afeiçoando com o dono de escravo. Exato. E é essa relação ali, você mesmo, você lê no livro, como que você se sente com aquele personagem? Porque você tá sob o olhar dela, então você tá ali do lado dela a todo momento. Isso é muito delicado, é muito complicado. Esse livro é realmente muito tocante e belo. É muito interessante você chegar no fim do livro e fazer esse autoquestionamento de como você enxerga aquele personagem. Que você sabe que é um personagem que é dono de escravo, que bate nos escravos. Mas ainda assim tem alguns poréns, tem o relacionamento dos dois. Sim, ele não deixa de ser humano. Exato. Ele não deixa de ser humano. E essa que é a questão. Eu acho que a Octavia Butler, a escritora, né, que é considerada a primeira dama da ficção científica, ela conseguiu aprofundar mais a discussão que não fica na superfície, sabe? Justamente por conta disso, dessas questões mais complexas, mais humanas mesmo. Ela pega várias questõezinhas ali que, se você lê com cuidado, você percebe que ela tá falando de várias questões do movimento negro, colocando em xeque ali verdades que a gente costuma ficar repetindo. Sim. E que precisam ser questionadas. E o bom da literatura é ter essa possibilidade de questionar, né? Da gente parar, ler ir a fundo e analisar. Não é simplesmente dizer que tem que ser... Por mais que a gente saiba, vamos dizer, a gente sabe que racismo é errado, que você não deve cometer racismo, ser racista é errado. Mas você conseguir problematizar de onde vem, problematizar o que acontece nesse meio... Ganha outra camada, né? Ganha uma camada a mais. O outro livro, eu esqueci, tem que olhar na minha colinha. Outra pessoa passando agora, falando... lembrei. Mandando áudio, falando alto, ele vai atrapalhar a gente, vai... as pessoas... Tá vendo? A gente tá aqui gravando no meio da praça, mas as pessoas também passam falando alto no meio da praça. É o quarto, quinto livro? O outro livro é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Que é um livro, esse livro é maravilhoso, gente. É um livro assim de... Eu quero muito ler, eu tô com ele na estante pra ler. É um livro que, ao mesmo tempo que ele fala de dor, ele fala de amor e ele fala de fé, sabe? Muitas vezes essas três coisas, elas são unificadas, né? Elas estão juntas. Sim. E eu acho que as boas histórias são as que conseguem trabalhar bem com isso, né? São várias camadas. Colocar as camadas ali que faz você, ao mesmo tempo que você sofre, você fica feliz pela felicidade da personagem, mesmo que você saiba que ela tá num meio ali que é um meio muito difícil de se viver. Sim. São todos esses personagens que eu tô falando aqui são personagens negras, não é? Então eles estão ali dentro dessa realidade de viver nos Estados Unidos sendo negro. Esse livro ele passa então no começo mais ou menos na década de 1930, ali no começo do século 20. No livro a gente não tem, na verdade, assim, uma delimitação de tempo, mas pela história você percebe que você está nesse período de tempo. E ele passa toda a vida da personagem, né? Desde ela criança, adolescente, com 14 anos, até ela tá lá com 60 e tantos anos. Então você tem todo esse percurso da vida da personagem que começa com muito sofrimento. Então na primeira página, quando você abre o livro, você já pode ficar em choque com a história. Mas eu recomendo continuar, apesar de ser um começo assim que é difícil você ver esse sofrimento da personagem muito forte, você continuar para você ver o desenvolvimento da vida dela, sabe? Como ela consegue se transformar e se fortificar no decorrer da vida dela, mesmo com essa situação de viver nesse ambiente. É um romance de muito formação, então? Complicado. Acho que sim, acho que a gente poderia falar que é um romance de formação. Acompanha a vida dela. Sim. Durante anos. E de transformação, um ano de formação, não é? É difícil falar, né, nessa época, foi romance de formação, mas... Sim. Emprestando um pouquinho, né, o termo. E, nossa, ela ganhou muitos prêmios, é um livro, um dos clássicos americanos. Sim.
e que realmente vale a pena ser lido. É uma leitura muito rápida também, eu diria, porque tem essa questão linguística já ouvi falar. do romance ser escrito como a personagem consegue escrever. Então são várias palavras que a gente pode dizer erradas, não é? Que estão escritas erradas no livro porque a personagem, para mostrar que a personagem não sabia escrever, só que ao mesmo tempo você percebe que ela vai melhorando no decorrer da vida dela, sabe? Sim. Que ela vai aprendendo novas coisas no decorrer da vida dela. E você conseguir ver essa pessoa, como ela aprende isso, como que ela conversa com os outros e consegue aumentar a própria cultura, eu acho muito lindo. Acho muito incrível de você poder pensar que não é só aqui na academia que a gente tem conhecimento, que conhecimento se constrói de várias formas, na realidade de cada pessoa. Exatamente. Então eu acho que o que você fica assim, muito mexido com o fim desse livro é isso, é essa construção e todo esse aprendizado que ela conseguiu ter no decorrer da vida dela. Ah, que legal, agora você me deixou mais animada ainda. É muito Porque bom. Toni Morrison eu queria muito ler há muito tempo, agora a cor púrpura? A cor púrpura. A cor púrpura é mais lindo, assim, é mais tocante. Porque tocante. Muitas pessoas já ouviram falar desse livro, então você ainda falando, me deixou mais curiosa. Tem mais um, que é O Caminho de Casa, que saiu em 2016, bem recente, da Yaa Gyasi. Ela é uma autora africana, mas que cresceu nos Estados Unidos. Ela escreveu nos Estados Unidos, ela publicou nos Estados Unidos. E a história se passa entre a África e entre os Estados Unidos. Então, vai desde o século XVIII até, agora, assim, atual. Os personagens, na verdade é a história de uma família. Eu adoro isso. Então é um livro assim maravilhoso para quem gosta de se jogar assim em questões literárias, e também que gosta de contos, vai gostar muito desse livro, porque são várias, como é a história de de toda uma família, então todas as gerações assim da família até chegar lá do século XVIII até hoje. São vários muita coisa das então, são questões pequenos culturais fragmentos. e históricas, né? Aborda muita coisa de questões culturais históricas de cada uma dessas épocas, o que estava acontecendo em cada uma dessas épocas lá na África e aqui e lá na América, né? Não é muito longo, não, então umas 300 e poucas páginas. É pouco até. E aí o jeito que ela constrói essa narrativa é por espécies de mini contos de cada um. Então ela vai seguir os personagens que são da mesma família. Então vai ter a primeira personagem, aí depois você vai pro filho dessa personagem, aí depois você vai pro neto, dela, ou o filho deste outro personagem. Então você vai seguindo assim todos os novos nascimentos de dentro dessa família em pequenos fragmentos de história. Então são mini contos dentro do livro. Então você não tem o fim de nenhuma das histórias. Isso é você bom tem também. um pedaço da história te colocando o problema ali que a escritora quer discutir naquele momento, mas você normalmente não sabe. Assim, tem alguns personagens, principalmente na América, que acontece o que? A escravidão, é isso que ela vai mostrar também, a escravidão separa pessoas. Então quando as famílias, você tem um escravo separado da família, você acompanha aquele escravo, você não sabe mais o que aconteceu com a família, porque é o que acontece, né? Essa ruptura, né? Você deixa de ter contato. Essa ruptura, o que acontecia na época, né? Nos períodos históricos com as famílias escravas, então é isso que ela também quer colocar no livro dela. Então você pega todos esses pequenos fragmentos e tem um panorama muito legal da história da África e da história dos Estados Unidos, da escravidão até um paralelo e juntos também. Depois da escravidão, o movimento negro, como eles participavam, eles não participavam, alguns dos personagens têm um envolvimento maior, os outros não. Ela vai construindo todo esse panorama. Eu acho muito legal o jeito que ela consegue descrever os personagens negros, porque um dos problemas da representatividade, quando a gente fala de representatividade, é que você acaba nem sabendo, né? Você pega um livro para ler, se não tiver descrito lá como que é o personagem, você vai ler o personagem como branco. Não adianta falar que, não. E geralmente não tem a marca do gênero, é homem, né? Se não tiver, você vai mesmo ler como gente homem. Mulher. O princípio realmente de que a gente já está acostumado, não é nem questão de mas eu não leio assim, não é questão de culpa. Não, é reprodução, na verdade, né? Da cultura mesmo. Você está acostumado com
com aquela forma da cultura dar continuidade, né? E então, ela descreve os personagens? Ela descreve muito bem esses personagens, ela descreve de formas muito diferentes a negritude de cada um dos personagens, a cor dos personagens. Então é um livro bem amplo, assim, em vários sentidos. Se você lê, você consegue pegar várias questões dentro do livro e aumentar, assim, né, esse repertório que a gente tem de leituras para dentro aí da representatividade negra, que é o caso do que eu estou falando aqui. De todo esse vídeo. Lia, muito obrigada, viu? Obrigada, Mel. Muito obrigada por me chamar aqui. Estamos longe. No vídeo parece que não é tão longe, mas é. Muito obrigada por ter participado de novo aqui no canal, por ter aceitado participar, é muito bom. E outras vezes ela vai aparecer mais vezes aqui, tá, gente? Sim, com certeza. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, se inscreve lá no canal da Lia também. Acione o sininho aqui na página principal do Literaturice e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.